Nesse momento, condições de vida dos povos indígenas Caigangue aqui do Rio Grande do Sul, onde representa 22 mil Caigangue aqui no estado do Rio Grande do Sul, que para mim representa essa cultura, continua sendo viva. Embora que o governo brasileiro, quando ele começou a assumir a responsabilidade pelo país brasileiro, houve muito massacre. E hoje o povo indígena Caigangue cresceu simbolicamente na resistência como cultura, e dentro dela nasceu então a luta pela vida. E essa luta pela vida hoje em Rio dos Índios concedeu pela negação do direito, que é a demarcação definitiva dos povos indígenas, Então, hoje o conflito no estado, considero não contra pequeno agricultor que mora. Eu acho que o governo brasileiro tem que entender que ele que apossou esses agricultores conduziu de má fé. E hoje quem paga com isso é os dois grupos, que são os pequenos agricultores e os povos. E hoje essa política falsa brasileira, seja dos advogados, seja poder público, que é o prefeito municipal, ele hoje, na verdade, ele dá essa falsa mentira, enquanto que os dois grupos têm esse direito, um direito garantido por lei, que o próprio INCRA dá outra terra, que é um direito dos agricultores, para que ele tire ele em cima da terra indígena e dá esse direito para que eles moram numa área do próprio governo. E desocupa seus territórios indígenas. Por isso que esses falsos políticos, antes, eu falo, eles fazem esses pequenos dois grupos, então dá conflito. Por isso que o Rio dos Índios, embora que temos hoje 46 famílias, nós temos com 200 indígenas hoje, a nossa luta é pela terra. Se fizer o levantamento fundiário, que os próprios índios hoje incendiaram algumas casas, que já está hoje orçado, que foi feito o levantamento, e que o governo dá um jeito de indenizar essas casas que foram queimadas pelos índios. E para acontecer isso, é só assim, derramamento de sangue e destruição das casas de algumas famílias, não são agricultores, não contra esses trabalhadores que plantam seu milho, seu feijão, mas essas pessoas que foram queimadas, eles são os advogados mentirosos, foram já prefeitos, foram secretários dos prefeitos. Isso não precisa, não são agricultores, eles são latifundiários. Por isso essa briga aconteceu em Vicente Dutra, mas com direito, dignidade, para dar uma posição para o governo que indenize de uma vez essas famílias, dos dois grupos que estão hoje, simbolicamente, de boa fé. Historicamente, para o não indígena, eles dizem que não é terra indígena, mas na época de 50, 40 por aí, era um território indígena,
onde pegava Nonuai, Iraí, né? E até aqui, todo o Alto Uruguai era um território indígena, entanto que Tenente Portela, Iraguaí, tudo era um território. E os nossos ancestrais circulava por aqui e nós tínhamos um toldo, uma aldeia, bem onde está o empreendimento hoje. E aí a prefeitura, para tentar estimular o turismo e também para extrair dos recursos naturais, que é águas termais, aí ele acabou nós doando esse 2 hectares, aonde que nós temos com quase 200 pessoas, entre criança e adulto, famílias. Já antigamente já tinha mais de 50 famílias. Na época de 40, 50 aí tinha quase 10 famílias. E hoje atualmente a gente está com esse número, né? E eu quero dizer assim, em termos de todo o movimento indígena, a gente vem respeitando as leis que o próprio branco, na época de 88, né, garantiu esse nosso direito escrito em código de lei. Hoje o próprio branco ele não está obedecendo, né? Então eu quero muitas vezes a gente tá difícil de nós manter o nosso costume, nosso jeito de ser. E não estão respeitando o nosso direito, o direito que está garantido na Constituição Federal. E muitas vezes o próprio antropólogo, o próprio formado historicamente, as pessoas que é formada em universidade hoje pende para o lado do lado financeiro e garante a própria máquina do governo, própria política de má fé que aconteceu. E hoje a gente não fala em território indígena, hoje a gente fala em aldeias, porque nós fomos aldeados pelos ancestrais de vários países, vieram acabando com o nosso jeito de ser diferente. E aqui em Rio dos Índios, muitas vezes nós temos até vergonha de dizer que nós queremos, né, a garantia da nossa terra. Entanto que é 700 e poucos hectares, né, enquanto que o grande latifundiário, o grande político que trabalha com lei, entende de lei, tem mais de 100, 200, 500 hectares, né, enquanto que nós, como que é dono, né, os primeiros que vieram que pisaram sobre esse chão, hoje nós temos que brigar, fazer derramamento de sangue para a gente poder garantir um pouquinho da nossa sobrevivência e um pouquinho da nossa cultura para manter nosso jeito de ser diferente. Então hoje está difícil, nós temos cercado de pessoas que não são indígenas, que acabaram com as riquezas naturais, que estão acabando com a nossa cultura, né, que estão acabando, né, que estão matando a nossa terra-mãe, a floresta, o rio, tudo poluído, né. Então, para nós garantir um pouco, para nós respeitadamente que a lei venha nós garantir cada vez mais, e nós temos 20 anos, né, brigando, muitas vezes morrendo, muitas vezes passando miséria, embaixo de lona, sem saneamento, sem matéria-prima para a gente fazer nossas obras, né, para poder ter 700 e poucos hectares aqui no município de Vicente Dutra. Então isso é uma vergonha para o próprio governo, né, tá pedindo 700 hectares, né, enquanto que lá no norte
muitos aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tem muitos políticos aí que tem mais de meio milhão de hectares, que é só para uma pessoa. Nós do Coreira respeitamos muito, sim, né, a dignidade de cada pessoa, seja de rosto, seja de cor, de raça. Hoje no Brasil, uma democracia importante para o país. Mas o que ainda atrapalha muito é esses políticos mentirosos que ficam falando, mentindo do direito de cada cidadão. Mistura a política com o direito, e onde eles não conseguem, então, fazer clareamento, detalhamento e clarear aquilo que é o direito do pequeno agricultor e dos povos indígenas, dos povos negros, né? Eles só fazem a máfia de manobras para que fortalece a política deles. Mas para conduzir a política verdadeira, é você construir uma política para cada cidadão brasileiro, tendo esse acesso dentro dessas políticas públicas, que é demarcação da terra, demarcação da saúde, da alimentação adequada para a população brasileira, e habitação, e o saneamento básico especializado para os povos, né? E esse direito não está sendo cumprido pelo próprio governo. Aí dá esse desavença contra o pequeno agricultor por causa desses mentirosos. E nós não somos contra pequenos agricultores, nós somos a favor, sim, mas que dá direito, no momento que a terra já declarada, já demarcada, que eles já entram com uma responsabilidade de já estar estruturando um pedaço adequado por parte do governo, que é o INCRA, no caso, que é responsável pelos pequenos agricultores, que ele dá posse em outro lugar, porque não é o próprio índio, que é o governo brasileiro, que colocou os pequenos agricultores em cima dessa terra. Quem roubou a terra é o próprio governo que roubou a terra e loteou, deu a posse para os pequenos agricultores. Por isso que não pode mais mentir para o pequeno agricultor. Tem que dizer para eles, o detalhamento especializado, dizer para eles, não, aqui nós apoiamos vocês, mas nós vamos dar essa terra em outro lugar, porque é um direito deles. E dar a indenização adequada, para que facilita, então, a entrega da posse permanente para os povos indígenas. Porque a terra brasileira é do próprio índio. Onde que o índio quer a terra, o governo brasileiro tem que dar terra. Embora que não é terra tradicionalmente, no caso, eu não quero saber. Eu quero saber que os índios já permaneciam aqui antes do português chegar. Então o governo brasileiro deve isso para os povos indígenas. Então por isso eu desafio o governo brasileiro, porque ele que tem o poder da máquina dos recursos maiores, que hoje se dá com qualquer conflito com o pequeno agricultor, a responsabilidade é da justiça brasileira, da demora, das demandas por parte do órgão do governo. Por isso que desafio eles, e a partir desse momento nós vamos ficar atentos. Nós fizemos sim um acordo especializado através do Ministério Público, mas que se cumpre. A partir dessa data, que se não cumprir a nossa ideia, nem que nós derramemos nosso sangue, mas nós vamos fazer pelo direito que nós temos. Se nós morrer índio, não é problema. O problema é do próprio governo, a responsabilidade do governo. Por isso, nós cantamos, nós temos nossa língua, nós temos nossa cultura, e isso tem que ser respeitado. Então, muito obrigado. E nós vamos lutar até o fim. Nós vamos garantir, mora que morrer,
pode ter derramamento de sangue, o governo pode vir com a patrola dele em cima de nós. Se nós sobrevivemos até 513 anos, né, nós temos começando mais uns 513 anos. E nós não perdemos, não é agora que nós vamos perder nosso jeito de ser diferente. Né? Politicamente também eu quero que todo mundo saiba que nós do Brasil inteiro temos mobilizado, né, para garantir a vida da nossa terra-mãe, para garantir a vida dos nossos filhos, nossos indígenas, para garantir a cultura, manter vivo, se nós conseguimos manter até agora. Então eu quero dizer assim, ó, que os não indígenas podem pensar o que eles pensam, né? Eles que nos ensinaram essas barbaridades, né? Eles que nos forçaram, né? Eles que nos viciaram a conhecer tecnologia, a muitas coisas, doenças que hoje existem no Brasil inteiro dentro das terras indígenas. Então, respeitadamente, eu quero dizer para todas as autoridades do Brasil inteiro, em Brasília, no Estado, deputado, político, a gente tem maior carinho por eles, mas nós queremos que respeita pelo menos a garantia da nossa terra e a garantia da nossa vida, nós como diferentes, nós como indígenas diferentes, e nós queremos manter o nosso costume e nosso jeito de ser diferentes. Entanto, nós temos em guerra, não contra os nossos pequenos agricultores, não contra o próprio município, mas contra o próprio governo, que ele vem implantando nas terras indígenas reformas agrárias, né? Que muitas terras foram perdidas, reduzidas. Hoje nós não temos contra o pequeno agricultor, nós temos dois sofredores por um projeto genocídio que o próprio governo implantou em cima das nossas terras indígenas, né? E nós queremos se juntar cada vez mais porque nós sabemos que eles têm o direito, nós temos o nosso direito, o direito está garantido na Constituição Federal. Mas eu quero dizer assim, os próprios políticos hoje, eles usam o povo, né, contra os povos indígenas para favorecer eles mesmos, não o próprio. Hoje não aparece um político, não aparece um governador, não aparece um prefeito dizer assim, ó, vamos lutar para que garante o direito do pequeno agricultor, do indígena, para que todos sejam irmandados e nós somos todos humanos e a gente precisa ser respeitado como cultura, como costume diferente, porque nós já morremos, né? Nós tínhamos a minoria, né? Se descobriu que quase 1000 e poucos tribos diferentes que tinha no Brasil inteiro. Hoje eu tenho até vergonha de dizer que tem 200 e poucos tribos diferentes no Brasil inteiro, né? Eu quero dizer que tinha quase 1 milhão de caigangue aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Hoje eu tenho até vergonha de dizer que nós temos 42 mil indígenas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Antes era um território, hoje eu tenho até vergonha de dizer que existe 42 áreas indígenas, né? Uns precisa ser respeitado para ser demarcado aqui no nosso Rio Grande do Sul, né? 1 ou 3, dá para contar no dedo as áreas que foram oficializadas para nós como indígenas, né? Então eu quero respeito, eu quero carinho, eu quero atenção dos próprios autoridades do Brasil que nós temos hoje, para que respeite a nós, para que a gente possa viver, produzir coisas. Pode ser até um modo de ser, hoje nós temos trabalhando, lutando para ter um saneamento, para ter uma educação de qualidade, para ter uma moradia, porque o branco acabou com a nossa matéria-prima, o nosso jeito de ser diferente. Hoje dá para dizer assim que se eles quiserem acabar com nós temos 40 e poucos mil indígenas, né, em toda a região sul do Brasil, e nós temos mobilizado do que der, o que vier, a gente está aí, a gente quer lutar, por isso nós temos nossos guerreiros, a juventude está aqui, e nós queremos com isso, hoje pode ter quase 50
né, jovem, querendo sobreviver com a sua cultura diferente, mas está muito difícil. Nós temos cercado de pessoas que não gostam, eles preferem ver bicho selvagem do que ver índio hoje. Ainda, apesar de 513 anos, tem esse preconceito mental, moral, né? E a gente quer acabar com isso, a gente quer trabalhar junto essa parte, e queira ou não queira, tira a nossa pele, tira a nossa cabeça, mas os raízes continuam vivos entre o solo, e cada vez mais nós vamos renascer cada vez mais, e nós vamos à luta, né? Enquanto que eu não estou lutando como cacique por mim, mas a gente está lutando para manter o nosso povo sadia e manter o seu próprio cultura e se orgulhar de ser diferente, né? Então eu quero agradecer muito também as pessoas que vão enxergar esse vídeo, né? Que entenda que aqui existem seres humanos, mas eles também têm pensamento, eles têm entrosamento, eles estão cada vez mais desenvolvendo e querem juntar forças com os movimentos também, que todo movimento popular hoje sofre no Brasil inteiro, né? E a gente é apoiador de qualquer causa, movimento que respeita todos os movimentos que existem no Brasil e responda à sua reivindicação, que está garantida na Constituição Federal. É isso aí, minha fala, e desde já a gente agradece, em nome da comunidade indígena Caindengue do Rio dos Índios. Inma